3 dias antes da estreia na Copa do Mundo, alguém levou as chuteiras de Harry Kane, Jude Bellingham e de pelo menos mais 24 jogadores da Inglaterra, direto de uma van em Kansas City. E a Federação Inglesa já tem suspeito. Pois é, se a Copa começar com chuteira emprestada, não vai ser surpresa. Mas o pior é que o roubo pode ser só a peça mais recente de um quebra-cabeça muito maior. A história começa na sexta-feira, 12 de junho de 2026. A delegação inglesa estava no centro de treinamento em West Palm Beach, na Flórida, se preparando para a primeira fase do Mundial. Tudo certo. Até alguém encher uma van com o equipamento completo do time e mandar para a base em Kansas City. Só que a van chegou vazia. Segundo o Daily Mail, que publicou a história primeiro, restou apenas uma bola de treino no compartimento de carga. Isso mesmo, 28 pares de chuteira, bolas oficiais da Copa, equipamento de análise tática e até as mesas de massagem do fisioterapeuta. Tudo sumiu no caminho entre a Flórida e o Missouri. Mais de 1.600 quilômetros de estrada. E em algum ponto entre West Palm Beach e o centro-oeste americano, a carga simplesmente evaporou. O motorista chegou, abriu a porta e disse que não viu nada. E a Inglaterra teve que ligar para a polícia americana 8 dias antes de enfrentar a Croácia. Mas o que ninguém pergunta é como alguém some com 28 pares de chuteira numerada, personalizada, dentro de uma van lacrada, sem deixar um arranhão na porta? Agora, presta atenção no tamanho do estrago. Não foram só as chuteiras dos reservas. O ESPN, FC e o portal GE Globo confirmam que as chuteiras de Harry Kane, o capitão e artilheiro histórico da seleção, com 69 gols pela Inglaterra, e de Jude Bellingham, o principal meio-campista do time e um dos 6 jogadores mais valiosos do mundo, estão entre os pares furtados. Ou seja, 2 dos jogadores mais decisivos da Inglaterra podem entrar em campo contra a Croácia sem o equipamento que usam há meses, com a palmilha moldada no pé deles, com o ajuste exato que cada um desenvolveu ao longo de toda a temporada europeia. E não para por aí. As bolas oficiais da Copa do Mundo. Aquelas específicas do torneio com aerodinâmica própria, que os jogadores só começam a testar dias antes da estreia, também foram levadas. Os quadros brancos com as táticas desenhadas pelo técnico Thomas Tuchel, que ele preparou minuciosamente nos dias de treino na Flórida, sumiram junto com o resto. Até as mesas de massagem da equipe de fisioterapia desapareceram. O Terra Sports publicou que a Federação Inglesa já classificou o prejuízo material como alto. Estimativas não oficiais citadas pelo Wall Sport falam em mais de 250 mil dólares em equipamento. Mas o dano psicológico, segundo fontes internas citadas pelo Wall Sport, é o que mais preocupa a comissão técnica. Tuchel, que assumiu a seleção no começo do ano depois de passagens pelo Chelsea e pelo Bayern de Munique, viu o planejamento detalhado da estreia ir embora dentro de uma van alugada. E agora precisa reconstruir tudo em menos de uma semana, com um elenco que já vinha lidando com a pressão de carregar 59 anos sem título desde a Copa de 1966. Detalhe bizarro: a Federação Inglesa não desconfia de um torcedor rival ou de um ladrão qualquer que deu sorte ao passar na rua. A equipe de segurança interna da FEI, segundo o Daily Mail, suspeita que os próprios motoristas contratados para fazer a entrega, no trajeto de West Palm Beach a Kansas City, estão por trás do sumiço da carga. E por que eles acham isso? Porque a van não foi arrombada. Não houve sinal de violência, não houve janela quebrada, não houve fechadura estourada. O veículo simplesmente parou no destino com a porta dos fundos aberta e o compartimento de carga vazio. Ou melhor, os motoristas entregaram a van vazia e disseram que não viram nada. Uma carga avaliada em centenas de milhares de dólares, com material personalizado e bolas oficiais numeradas. E eles não viram nada. A Inglaterra já acionou a polícia americana e o FBI foi notificado, segundo o Terra Sports. Mas até agora, zero de recuperação do material. O Oil Sport publicou que a FEI está tratando o caso como prioridade máxima e contratou investigadores particulares. Mas com a estreia marcada para quarta-feira, 17 de junho, às 17 horas, no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, o relógio corre contra eles. A Adidas já enviou chuteiras novas de emergência, mas o ESPN FC apurou que as palmilhas personalizadas, feitas sob medida com escaneamento tridimensional do pé de cada jogador, demoram entre 48 e 72 horas para ficar prontas. E aí o que sobra é um par genérico de fábrica, sem o encaixe exato que um atleta de alto nível exige para correr, cortar e chutar durante 90 minutos de Copa do Mundo. Mas o que ninguém comentou, e que talvez seja mais revelador que o roubo em si, é que esse incidente entra numa lista crescente de trapalhadas que transformaram a preparação da Inglaterra para a Copa de 2026 num verdadeiro inferno astral. Em 2 meses de preparação, Thomas Tuchel já viu de tudo. Primeiro, uma lesão grave no zagueiro titular John Stones,
que cortou o defensor da convocação 2 semanas antes do embarque para os Estados Unidos. Uma lesão na coxa direita, detectada num treino no centro de St. George's Park, em Burton-upon-Trent, e que exigiu cirurgia de emergência. Segundo, o Well Sport noticiou que um terremoto de pequena magnitude, 2,8 na escala Richter, atingiu a região do campo de treino, na Flórida, no dia 6 de junho. Sem vítimas, mas suficiente para interromper uma sessão tática e obrigar a delegação a se abrigar embaixo das traves. Sim, embaixo das traves, porque o protocolo de segurança do centro de treinamento não tinha um plano para terremoto em solo americano. No dia seguinte, um dos jogadores convocados de última hora, o meia James Madison, foi cortado por uma lesão muscular leve detectada no exame médico de rotina. E agora isso, o roubo que deixou o elenco sem chuteira, sem tática no quadro e sem mesa de massagem a 3 dias da estreia. Pois é, quando a seleção mais tradicionalista do futebol mundial vira alvo de uma operação digna de filme de assalto, com motorista suspeito, van vazia e FBI na porta. A pergunta que fica é: isso afeta o desempenho dentro de campo? Segundo o GE Globo, psicólogos esportivos contratados pela FA já foram chamados para conversar com o grupo individualmente. E tem mais. O jogo de estreia é contra a Croácia, o mesmo adversário que, na semifinal da Copa de 2018, eliminou a Inglaterra nos acréscimos da prorrogação. 2-1, gol de Mandžukić nos 109 minutos, em Moscou. 7 anos depois, a Inglaterra entra em campo sem chuteira, sem tática no quadro branco, com um terremoto no currículo e a Croácia do outro lado. É dose. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses. A verdade é que a Inglaterra entra na estreia contra a Croácia com uma desvantagem que ninguém tinha previsto. Não é tática, não é física. É logística e psicológica. As fontes do Terra Esportes indicam que a Adidas, fornecedora de material da seleção inglesa desde 1954, uma parceria de 72 anos, já mobilizou uma equipe de emergência para entregar chuteiras novas direto de sua fábrica em Herzogenaurach, na Alemanha, para Arlington. Mas, segundo o All Sport, não é qualquer par. Os jogadores usam palmilhas personalizadas, desenvolvidas ao longo de meses de adaptação, com escaneamento tridimensional dos pés de cada atleta. Um par novo, sem o ajuste exato, pode causar bolhas, desconforto e até lesão muscular em um jogo de alto nível. O SPNFC publicou que o Departamento Médico da Inglaterra já está em alerta máximo para monitorar qualquer sinal de desconforto nos pés dos jogadores durante a partida. Isso muda como você vê a preparação de uma seleção numa Copa do Mundo. A gente tende a pensar que o alto rendimento é só treino, tática e talento, mas um par de chuteiras errado, ou a falta dele, pode desmoronar meses de planejamento. A Inglaterra, que já carrega a fama de encontrar maneiras criativas de perder. Pênaltis perdidos contra a Itália na final da Eurocopa em 2021. Defesas milagrosas de goleiros adversários, gols no último minuto contra a França em 2022. Agora enfrentam o imponderável antes mesmo de a bola rolar. O SPNFC lembrou que a última vez que a Inglaterra jogou uma partida oficial com equipamento de emergência foi em 1998, quando o uniforme reserva não chegou a tempo de um amistoso contra a Arábia Saudita. 28 anos atrás. A estreia contra a Croácia na quarta-feira, 17 de junho, às 17 horas, em Arlington, vira não só um jogo de futebol. Vira o teste definitivo de resiliência de um grupo que teve tudo roubado, menos a chance de responder dentro de campo. O que vai pesar mais no fim? A chuteira nova, ainda sem o molde do pé, ou a cicatriz de 2018. Resumindo, as chuteiras de Harry Kane e Jude Bellingham, mais 26 pares, sumiram numa van entre a Flórida e o Missouri. Os motoristas são os principais suspeitos. A Inglaterra enfrenta a Croácia na estreia sem o equipamento certo, depois de terremoto, lesão no zagueiro titular e um trauma de 2018. Agora me diz nos comentários, esse roubo mexe com a cabeça dos jogadores na estreia ou eles vão entrar pilhados? Com chuteira nova e tudo. E passar por cima da Croácia? Se gostou, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo às 18 horas. E aí, qual vai ser o próximo capítulo desse inferno astral inglês? Que a gente ainda não viu.